Se você acompanhou o IFIX nesses últimos dias do mês, você deve ter tomado um pequeno susto. O índice que não parava de subir agora tá caindo? Como assim? E aí pessoal, hoje vamos falar sobre a recente queda no IFIX e por que o índice ainda pode cair mais com tudo o que tem acontecido. Vamos discutir os motivos por trás disso, os fatores externos e externos que afetam o preço do IFIX e, consequentemente, dos seus fundos imobiliários. Então fique ligado no vídeo. Vou começar aqui com uma pergunta polêmica. Você fica feliz quando o IFIX cai? E por que essa pergunta? É para fazer você e eu refletirmos. A gente gosta de comprar barato, mas não gosta quando o preço dos fundos imobiliários cai. Um verdadeiro paradoxo, né? Deixe nos comentários a sua opinião sobre isso. Agora vamos para o conteúdo. Vamos começar falando sobre os motivos externos. Um dos primeiros motivos que podem afetar o preço dos ativos são as guerras. As incertezas globais, como as guerras, podem ter um impacto significativo nos mercados. No cenário global atual, estamos com duas guerras ocorrendo. Por mais que ninguém mais tenha comentado sobre a guerra Rússia e Ucrânia, os dois países continuam em guerra e recentemente o Hamas entrou em guerra com Israel. Agora você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com meus fundos imobiliários? Quando tem incerteza no cenário global, que é o que está acontecendo com as duas guerras, os investidores eles tendem a buscar segurança, movendo seu dinheiro para economias consideradas mais estáveis, como os Estados Unidos. Isso pode resultar em algumas coisas. Um fluxo de saída de capital dos mercados de países emergentes, como o caso do Brasil, para mercados mais desenvolvidos, mais maduros. Como resultado, fundos imobiliários, como um ativo que compõe o mercado brasileiro, pode experimentar uma queda em seus preços à medida que os investidores vendem as suas cotas. Mas não só o fundo imobiliário, ações também pode acontecer a mesma coisa. E não só os fundos imobiliários, ações também podem acontecer a mesma coisa. Outro ponto é que a incerteza global pode levar a uma maior volatilidade dos mercados financeiros, ou seja, maiores flutuações nos preços dos ativos. Isso ocorre porque as pessoas têm medo de perder e acabam vendendo cada vez mais a qualquer preço. Por isso que é crucial para os investidores acompanhar de perto as tendências globais e considerar o seu impacto potencial nos seus investimentos. Isso vale para todos os investimentos, não só os fundos imobiliários, como eu falei também das ações. Outro ponto externo que pode influenciar os fundos imobiliários é o aumento dos juros do Tesouro Americano. Quando as taxas de juros do Tesouro Americano sobem, isso pode levar a um fluxo de saída do capital de mercados emergentes como o Brasil para os Estados Unidos, porque os investidores naturalmente buscam oportunidades de investimento com maior retorno. E quando o retorno vem junto da segurança de uma das maiores economias do mundo, os investidores não pensam nem duas vezes. Como resultado, os fundos imobiliários no Brasil, que são medidos pelo IFIX, podem experimentar uma queda, já que as pessoas estão vendendo para colocar em outro lugar. O que os investidores pensam é o seguinte: é melhor ganhar em real 12% que ainda está caindo, ou pegar 5% que ainda vai subir, conforme a gente vê no gráfico da esquerda, e de brinde ainda ganha uma possível valorização do câmbio. Um outro problema causado pelo aumento das taxas de juros do Tesouro Americano é o aumento nas taxas de juros globais. Para evitar que o dinheiro saia dos países em desenvolvimento e vá para os Estados Unidos, os países como o Brasil têm que ter uma diferença para cima da taxa de juros americana, para compensar o risco de ter o dinheiro aqui. No caso do Brasil, a taxa é de 12,75, com uma das maiores taxas reais descontando a inflação, e mesmo assim está difícil de manter os estrangeiros com dinheiro aqui, já que o Tesouro Americano está subindo. Isso pode aumentar o custo do financiamento para as empresas brasileiras que têm dívida em dólar, e pode afetar negativamente a rentabilidade dessas empresas e, em consequência, o desempenho dos fundos imobiliários, já que eles alugam galpões, lojas, escritórios para essas empresas. Por esses motivos que é crucial para os investidores acompanhar de perto as tendências das taxas de juros do Tesouro Americano. Por esses motivos que eu acabei de mencionar, que é muito importante para os investidores acompanhar de perto as tendências das taxas de juros do Tesouro Americano e considerar seu desdobramento nos seus investimentos em fundos imobiliários, porque com o avanço dos sistemas de pagamento global e redução das barreiras entre os países, o fluxo de dinheiro consegue fluir com mais velocidade, então você precisa ficar bem atento. Agora vamos falar sobre o preço do dólar. Um dólar mais barato pode tornar os ativos denominados em dólares mais atraentes para os investidores. Isso pode levar um fluxo de capital para fora do Brasil, para mercados onde esses ativos estão mais disponíveis. E adivinha em que momento a gente está? O dólar está andando no valor de R$5 por cada dólar. E esse valor é um dos menores recentemente. Junto disso, no gráfico da direita, a gente vê que o dólar tem se valorizado mais que o real ao longo dos anos. E com o Tesouro Americano em um patamar elevado, pagando perto de 5%, esse dólar já tem quase um destino certo e seguro, tendo como risco o governo americano não honrar com a sua dívida, o que é difícil, já que eles controlam a máquina de impressão de dólar. Quando a pessoa investe no exterior, ela tem os juros do principal, que é o dinheiro que ela colocou, e na hora de voltar, ela ainda ganha na conversão do dinheiro. Isso faz com que as pessoas levem o dinheiro para o exterior em busca de lucros maiores, com os juros do tesouro de 5% e uma valorização do dólar, que, no gráfico que a gente acabou de ver, com o tempo ele vem subindo mais que o real. E o resultado disso é que pode ter menos capital disponível para investir em fundos imobiliários aqui no Brasil, o que pode levar a uma queda no IFIX. Além disso, vai ter menos capital também para investir na bolsa, o que pode fazer as ações caírem também. Agora vamos falar sobre os motivos internos que podem impactar no preço dos ativos. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil, tem um papel muito importante, porque ela que determina, no geral, o retorno dos investimentos aqui no Brasil.
Ela é usada como uma base para saber se o ativo está rendendo bem ou não, e não é diferente com os fundos imobiliários. Quando a taxa Selic cai, os investimentos em renda fixa se tornam menos atraentes, já que o retorno desse tipo de investimento diminui, já que essa taxa é usada como base neles. E isso leva os investidores a procurarem oportunidades de investimento com maior retorno, e uma das opções são os fundos imobiliários. Só que com a taxa Selic em queda e a taxa do Tesouro Americano em alta, os investidores podem optar por investir nos títulos do Tesouro Americano em vez dos fundos imobiliários aqui no Brasil, o que pode resultar num fluxo de saída de capital no Brasil para os Estados Unidos, e por fim, levar a uma queda no IFIX. O cenário atual está basicamente assim. De um lado, a nossa taxa básica de juros, a Selic, está caindo, com o Banco Central prevendo chegar em 11,75, ainda em 2023, enquanto do outro lado temos o Tesouro Americano aumentando, o que leva o investidor a pensar: eu quero ganhar 11,75% em real ou eu quero ganhar 5% em dólar, podendo ainda ter uma valorização do dólar. Por isso que é importante, além de olhar o mercado interno, analisar o contexto que a gente está inserido. Porque olhando internamente, a queda da Selic significa capital saindo da renda fixa e procurando outros locais, ações e fundos imobiliários, que é o que geralmente acontece e faz o valor desses ativos subirem. Só que como lá fora está com juros altos, pode ser que isso não aconteça. A inflação é um outro fator econômico que pode afetar significativamente os ativos, incluindo os fundos imobiliários. Quando a inflação está em alta, o poder de compra da moeda diminui. Isso significa que o mesmo valor em dinheiro compra menos bens e serviços do que antes. Ou você pode pensar que precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. No contexto dos fundos imobiliários, uma inflação em alta pode diminuir a rentabilidade real desses investimentos, porque o valor dos aluguéis, que é uma das principais fontes de renda dos fundos imobiliários, pode não conseguir repassar a inflação aos inquilinos, o que vai fazer não acompanhar a taxa de inflação. O resultado, caso isso ocorra, é uma diminuição do retorno dos FIIs. E além disso, com a inflação em alta e oportunidades de investimento mais atraentes no exterior, como a gente já comentou anteriormente, os investidores podem optar por investir fora do país. E mais uma vez, o capital brasileiro acaba indo para fora, o que pode levar a uma queda no IFIX. E por que isso? O investidor no resultado real vai pegar a taxa de retorno e descontar da inflação. Por isso, quando a inflação está em alta, o retorno real vai diminuir. E tendo oportunidades melhores lá fora, ele simplesmente vai trocar um ativo aqui do Brasil por um ativo lá fora, que, por exemplo, pode ser o Tesouro Americano, que a gente comentou. Por mais que o cenário interno esteja interessante com a queda da taxa Selic, o cenário global nos mostra que ainda é preciso ter um pouco de cautela. Então, você acha que o IFIX está barato? Ele pode cair mais ou você acha que ele vai subir? Deixe nos comentários para onde você pensa que o IFIX vai ir. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre os fatores internos e externos que afetam os fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Bom, pessoal, é isso por hoje. Falou!